Quem tá por aqui? Bom dia, Jaque. Bom dia, mãe. Simploides, é o Marcelo e a Marina? Será que passaram por aqui e deram um bom dia? Bom dia, eu acredito que sim, hein? Bom dia, filho. Bom dia, amor. Tudo jóia, pessoal? Diz pra mim aí no chat, por favor, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certinho. Que hoje eu não tô conseguindo alinhar aqui o meu retorno, mas é pra tá tudo meio certo aí. Bom dia, Sara, tudo jóia? Ai, que delícia, que bom você por aqui também. É, Bom, pessoal, uma alegria ter vocês aqui para a gente bater um papo mais uma vez na nossa quarta quântica. Sempre lembrando, né, que a quarta quântica é uma proposta do trabalho de harmonização quântica, onde a gente traz aí um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de reflexão sobre alguns pontos que a gente gosta de abordar nessa linha do trabalho, né, que eu desenvolvo aqui, que eu sou representante. Então hoje a ideia é fazer uma provocação mesmo sobre essa questão da espiritualidade, uma vez que a gente está vivenciando aí esse momento, esse tempo, né, chamado pela religião de Quaresma, né, um tempo aí que as energias ficam um pouco mais vulneráveis, ah, e além de vulneráveis, né, nós ficamos vulneráveis, perdão, as energias ficam mais densas e intensas, né? Então é um período aí que é, eu precisaria até um dia falar um pouco mais, mergulhar um pouco mais nesse universo, mas eu prefiro ficar um pouco alheio, porque quanto mais a gente fala sobre isso, de repente a gente alimenta um pouco mais. Então eu prefiro deixar assim, cada um no seu ritmo aí para ir descobrindo, para ir fazendo as descobertas no seu tempo, né? Dizer também para vocês que dentro dessa provocação de espiritualidade e harmonização quântica, né, tenho um ponto de vista totalmente diferente a cada dia que passa, a cada conexão que passa, a cada ancoramento, a cada curso. A espiritualidade vai deixando de existir e vai acoplando mesmo a estrutura de tecnologia. E espero que vocês também, no tempo de vocês, na velocidade de vocês, tenham também essas percepções, porque tirar a espiritualidade do jogo é assumir o controle, é a verticalização que eu tanto falo. E isso é muito importante para nós, principalmente nos dias atuais e aquilo, né, os tempos ainda que virão pela frente aí. Então, quanto mais rápido a gente entende isso, quanto mais rápido a gente consegue fazer esse gerenciamento, quanto mais rápido tudo isso é processado, mais rápido eu consigo encontrar o meu equilíbrio, mais rápido eu consigo fazer os ajustes, seja o ajuste físico, né, na saúde, com dores, com questões que você já vem buscando talvez há anos para trabalhar, seja a questão familiar, a questão também financeira, enfim, não tem limite para isso, porque na verdade a gente entende que a espiritualidade em si, ela não existe. O que existe são seres que passaram por aqui, alguns deles, né, viveram como nós estamos vivendo e hoje estão numa outra esfera, numa outra proposta, num outro movimento, num outro momento, numa outra dimensão, numa outra frequência, tá? E à medida que a gente vai caminhando, fazendo um ancoramento, como eu sugiro aqui, né, que é essa conexão que a gente tem, os estudos que a gente faz, muito mais do que você fazer um curso, é a sua dedicação, é a sua disciplina no dia a dia, tá? Então isso é muito importante porque você vai entendendo quem são essas pessoas, esses seres, essas entidades, como algumas filosofias religiosas aí dizem, que estão do outro lado, que estão fazendo esse ajuste aí. Tá? Então é super importante a gente entender. Quanto mais rápido a gente entende, mais rápido a gente segue. E quando eu trago harmonização quântica e espiritualidade, a ideia também é para a gente pensar um pouquinho sobre como que nós nos comportamos diante desses seres. Tá? Se tem uma coisa que do outro lado isso não funciona, tá? Vou deixar bem registrado aqui, isso não funciona. Você dobrar o seu joelho, ficar ali, olha, eu preciso fazer isso porque eu quero aquilo, me ajuda, me dá força. Demora muito mais para a gente conseguir um resultado com essa condição penitente ou essa condição de vítima do que se simplesmente você se colocar numa condição de igualdade, tá? Por quê? Até eu tenho um vídeo que eu sempre falo dele. Sábado e domingo nós tivemos o curso de apometria aqui e até eu comentei lá, nem lembro se o pessoal compartilhou de novo esse vídeo. É um videozinho tão bobinho, sabe? Tão simples, tão antigo, mas ele chama Não Nascemos Aqui. Se alguém tiver interesse, depois pesquisa. E se alguém que está aqui na sala tiver esse vídeo, bota lá no Telegram pra gente, ou se você quiser, pesquisa aí no YouTube. Nós não nascemos aqui. E nós viemos para cá como por uma escolha, às vezes nossa,
não é mesmo, lá do outro lado, ou simplesmente porque fizemos um acordo com as nossas equipes ou com as outras estruturas que nos acompanham. E quando a gente vem para cá para ter uma experiência, seja nesse planeta ou em outro qualquer, nós somos acompanhados. Então nós estamos diretamente conectados e relacionados e temos relacionamento com a nossa própria estrutura que nos acompanha, que dá suporte. Só que, assim como eu já expliquei também, explico lá nos cursos, a barreira de frequência, quando a gente cruza essa estrutura onde nós estamos agora, ela faz com que a gente perca essa conexão. Tá? Então lá em 400 mil anos, 415 mais ou menos, não lembro quando, né, numa guerra dos Anunnakis, aquilo que lá aquele livro, o livro fala sobre Sodoma e Gomorra, aquela explosão nuclear, aquilo piorou um pouco a nossa situação e essa barreira de frequência foi um pouco mais ampliada. Então a dificuldade para conectar com essa estrutura nossa que está do outro lado é muito grande. Então por isso que a gente tem que ficar aqui falando para despertar uma memória, a meditação que a gente faz, né, praticamente toda quinta-feira para buscar reconectar com a nossa própria estrutura. Então quando a gente fala de espiritualidade é disso que a gente está falando. Não é de um Deus que está longe, que tem um porrete na mão, como eu costumo dizer, que se você for bonzinho você vem para o céu, se você não for você vai para o inferno, entende? Isso não existe. E agora nesse período aqui, digamos que eles estão em campanha. Tá, é uma campanha feita porque diz, né, que os infernos estão abertos. Na realidade não é umbral, é uma outra realidade. E quando a gente fala de umbral, por exemplo, que é uma região mais densa do que a nossa, e lá, pelo caráter, vamos dizer assim, vibratório de cada um, pela forma, pensamento que cada um emanou, cada um emana, né, partindo daqui, quando desencarna, acaba chegando, estar naquela situação. Semelhante a isso são os nossos irmãos, nossos colegas, nossos companheiros de jornada que estão lá do outro lado, na outra frequência, nos aguardando, né? Aguardando o nosso retorno. Então o que acontece? Eles olham para lá, de lá para cá, dizendo: nossa, a Terra é umbral também. Entende que é tudo muito relativo? Então, se eu tenho um umbral, que é uma região muito densa, que por frequenciamento, por ressonância, eu acabo me conectando lá, estamos aqui na mesma condição. E essa estrutura que está acima, que nos dá um suporte, tá? Nós ocupamos esse mesmo papel dessa estrutura, só que numa região mais abaixo, ajudando esses seres que estão lá no umbral também, que pode ser a nossa própria família, alguém que desencarnou, que não tinha informação nenhuma e vibrava numa uma frequência muito baixa, então está aprisionado lá, e é só isso. Então não tem esse papo de espiritualidade, de ficar lá, aquela ideia toda de manter uma conexão, de olha, eu preciso de horas de meditação, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque alguém vai me ouvir. Gente, não é assim que funciona. Eu falo para todas as pessoas que vêm para o atendimento, que vêm para os cursos, se você quer ser eficaz, né, nos seus desenvolvimentos, seja lá quais forem eles, seus projetos de negócios, o que você tiver que fazer aqui na Terra, quer ser eficaz? Conecta com a tua equipe daqui. A tua estrutura que está próximo de você aqui, que entende as suas dificuldades. E aí sim, eu vou pegar de acordo com a religião de cada um, de acordo com aquilo que cada um vivenciou, qual é a história de cada um, respeitando o processo de cada um. Aí se eu vou lá para uma linha católica, a gente fala que tem um anjo da guarda, que tem uma Nossa Senhora, que tem um São José, que tem um São Francisco e tudo mais. Se eu já saio dessa linha e venho, por exemplo, para uma linha que as pessoas já entendem, por exemplo, sobre fraternidade branca. Eu não vou falar de São Francisco de Assis, eu vou falar de Kuthumi, que é a mesma frequência, entende? É a mesma coisa. Se eu saio daqui, dessa estrutura desse pessoal que já entende um pouco mais, que já trabalha com essas energias, que já absorve um pouco mais desse conteúdo, eu falo dessa forma. Se eu tenho um outro grupo que trabalha mais com a linha de Umbanda e Candomblé, eu já não vou falar Kuthumi, eu já também não vou falar São Francisco, mas eu vou chamar de Exu, eu vou chamar de Pombagira. Tá? Na Umbanda a gente vai trabalhar um pouquinho mais com os caboclos, com os ciganos. Quando a gente fala, por exemplo, do povo do Oriente, são as estruturas do Tibete, são seres que viveram em outras épocas, são seres que vivem ainda lá, são seres que estão no mundo intraterreno. Entende? Que nós vamos buscar essa conexão de acordo com aquilo que é a linguagem adequada para a pessoa. Então, é esse o ponto. Quando eu trago de novo a provocação, a harmonização quântica e a espiritualidade, será? É exatamente para a gente falar sobre isso e alinhar um pouco mais, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui, nesse período aqui. Tá? Isso para mim, por exemplo, ele traz um conforto muito grande
É um conforto muito grande, porque você, a partir dessa informação, quando você começa a pesquisar, começa a investigar tudo isso, e se faz sentido para você, isso leva você para uma libertação. Porque na realidade, se você tem uma religião, você teve uma religião, a ideia é que a religião ela seja para você uma porta de entrada e você continue as investigações. O que vem depois, isso é super importante. Por isso eu não falo mal das religiões, não é isso? Eu sempre faço provocações com o que elas fazem com as pessoas. Não estou questionando o fato, eu vou para uma igreja porque eu quero me conectar com Deus. Não, aí você está errado. Você vai para uma igreja porque você precisa buscar a sua essência, a sua verdade. Não, eu vou para lá porque lá eu me conecto com algo maior. Ok, mas se você vai para lá e fica lá a vida inteira querendo se conectar com algo maior, você é escravo disso. E eles são mestres em fazer com que você permaneça lá a vida toda. Então, dentro de cada escola que vocês tiveram, que eu tive também, a ideia é fazer uma reflexão, olhar para trás e falar, valeu, deu tudo super certo, agora eu preciso seguir. Você não vai encontrar nenhuma religião falando das naves. Você não vai falar ninguém falando, por exemplo, que Aruanda, Ramatiz são naves orbitais. Você vai no kardecismo, por exemplo, eles não vão falar para você que a colônia, nosso lar, ela pode estar alocada dentro de uma nave. Entende? Olha que diferente que fica tudo isso. Porque se eu pego, por exemplo, o Nosso Lar, que é um filme comum, né, que tem aí, e já levo essa ideia de nave, opa, já acabou o jogo. Já a espiritualidade não existe. O que existe são pessoas trabalhando lá numa outra frequência. E se tem uma estrutura de nave, por exemplo, eu chamo nave, mas pode, né, chama como você quiser. O que eu tenho ali? Eu tenho comandantes, eu tenho almirantes, eu tenho capitão. Entende? Eu tenho uma outra estrutura ali, que é muito militar, para fazer a organização e o gerenciamento. Então, cada dia que passa, vou falar mais uma vez aqui, para mim é muito mais tranquilo falar sobre isso, que não tem espiritualidade. Não dá para fechar um raciocínio simplesmente se apoiando em algo que está distante, que está em um outro lugar muito mais difícil, de difícil acesso, sabe? Sendo que nós estamos aqui vivenciando uma experiência, estamos nos lascando, né? Eu não sei aqui, eu não lembro se é a Isabel que está aqui. Bom dia, Isabel. A Isabel, eu acredito que. Eu não acredito, não sei se ela é de Portugal, se ela for, ela comenta aqui. A Sara, eu sei que está na Suécia. Na Suíça, perdão, acho que falei errado, Sara. E a gente eu tenho o pessoal de Portugal, tenho o pessoal da Inglaterra, tenho o pessoal do Chile, eu tenho o pessoal da Argentina, acho que da Colômbia, que a gente vai fazendo o trabalho e as pessoas falam, nossa, caramba, é isso. E de repente as pessoas que chegam de outras partes do mundo, nós fazemos parte de um mesmo grupo que está espalhado aqui na Terra e precisamos nos reencontrar. Mas não é a espiritualidade que faz isso. O que faz isso é o quê? É a nossa própria tecnologia. A gente não cabe mais dentro de uma certa estrutura. Isso sem falar no Brasil, né, gente? Tem gente do Brasil inteiro que a gente faz os atendimentos aqui, online. E quando não, o pessoal vem para cá, para Vitória também. Então, a ideia de fazer de ampliar esse olhar, porque se a religião serviu para mim por um certo tempo, ok, agora eu preciso buscar outras formas de seguir a minha jornada. De uma forma livre. Aí entra o que eu falo que é a verticalização, tá? A gente vive nos projetos e nos processos horizontais, muito horizontais, onde a gente precisa ficar se agarrando em tudo o tempo todo, senão a gente se perde. Mas a ideia do trabalho com essa tecnologia de buscar a nossa conexão com as nossas equipes é a verticalização. E quando eu falo verticalização, eu sempre faço esse movimento aqui, né? Botando para cima. E na verdade não é isso. A verticalização é vertical mesmo. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Eu gosto de falar desse trabalho que eu tenho na Patagônia, que eu tenho ali no Lago Titicaca, que desce até ali na Patagônia chilena e argentina, né? E as conexões que tem, por exemplo, dos comandos de Mu, né? Da antiga Lemúria, que o continente de Mu ele estava por ali. Hoje nós temos lá a ilha de Páscoa, né? Quantas conexões acontecem ali? Quantas conexões são realizadas ali? Até hoje, de resgates. Então, não simplesmente na ilha, no plano físico, mas no plano intraoceânico. Né? Dá uma olhadinha no mapa para ver que lugar maravilhoso. A ilha quase que não se vê no mapa de uma forma mais macro. Aí você tem que ficar puxando ali o zoom para você poder encontrar a ilha, entende?
Vai falar para mim que isso é espiritualidade? Não, são pessoas que se desenvolveram e que, por exemplo, para você manter essa conexão, para restabelecer essa conexão que a gente está falando aqui, você precisa se recolher. E aí você se recolhe, você vai fazendo as conexões, aí você vai entendendo o seu propósito, e aí as pessoas confundem isso com espiritualidade. Ah, eu tenho uma espiritualidade, eu tenho. Gente, não é nada disso. Quanto mais você se recolhe, quanto mais em silêncio você fica, quanto mais você consegue ter uma percepção das outras dimensões, menos você quer se envolver com os problemas do dia a dia aqui. Não que você vai fugir dos problemas, não é disso que eu estou falando. Mas você passa a ter uma outra percepção aqui. Você não vai ficar. Desculpa. Você não vai ficar achando que tudo vai dar super certo, que agora mudou o mundo só porque você conseguiu se conectar e tudo mais. Não, você vai seguir a sua vida normal aqui, porque é a sua experiência. Você está aqui por um projeto, você está dando suporte, não importa o que você está fazendo aqui, mas você está aqui. E isso é muito importante. Quando a gente segue dessa forma, quando a gente segue nesse formato de raciocínio, de inteligência, tá? Eu volto lá, você vai querer se recolher, mas você vem para o seu dia a dia, você vem para o seu embate, você vem para o seu combate, por assim dizer, com muito mais maturidade. É o que as pessoas que estão mais próximas já estão cansadas de me ouvir dizer. Olha, não para de comprar a ideia das pessoas. Você não faz ideia como é que elas estão vindo, como é que elas estão chegando para você. E quando elas trazem uma informação, quando elas trazem um comportamento para a gente, que elas querem compartilhar, às vezes naquele processo de trazer um compartilhamento, essas outras energias que até então muita gente chama de espiritualidade, e lá dá um nome, por exemplo, de obsessor, eles podem se aproveitar disso para tirar você do seu caminho, da sua jornada, entende? Por isso eu falo que, de novo, essa verticalização, eu posso fazer essa conexão tanto para cima quanto para baixo, eu vou criando a minha blindagem, eu vou entendendo que de espiritualidade não existe nada, absolutamente nada. E aí eu deixo até aqui, se vocês quiserem, pesquisem sobre a ordem Lanonandek, por exemplo, que é essa estrutura que cria a nossa codificação biológica. Tá? Dá uma olhadinha, pesquisem que vocês vão encontrar algumas coisas na internet sobre isso também. E a ideia é que quando você entende isso, você fala, mas caramba, cadê então os anjos? Cadê essa galera aí? Isso não existe, é nossa equipe, são hierarquias diferentes, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, a Isabel botou que está em Portugal, conheceu o Sérgio através da Ana. Ai, da Ana, é verdade, Isabel, agora estou lembrando aqui. Bom dia, Lu. A Isabel botou mais ali. Eu acredito em todas as religiões e sigo a minha intuição e amo estar conectado com seres invisíveis e maravilhosos que me ajudam a evoluir. Isso aí, Isabel. A ideia, gente, é de entender esse processo, né? Voltando para fechar essa ideia da religião, ela vai ser útil por um certo ponto na minha leitura, nesse trabalho. Se você já absorveu o que podia ser absorvido dali, você troca, tá? Você troca e fala isso com respeito por qual motivo? Dependendo da estrutura religiosa lá dentro da proposta, não quer dizer que aquilo é errado, mas lá nós temos pessoas, nós temos seres na outra dimensão que também nos acolhem ali. De repente você está ali com uma intenção tão verdadeira, é tão real aquilo, que a tua equipe também te acolhe ali. De certa forma acaba sendo até uma proteção. Mas ao mesmo tempo ela vai te provocar para você evoluir, ela vai te mostrar um outro caminho, ela vai aí trazer uma nova possibilidade de expansão desse conceito, de simplesmente ficar esperando que alguém faça algo por você, é você o responsável. Repetindo a ordem, Lanonandek. Eu vou escrever aqui, tá, Isabel? Vou escrever aqui no chat. Ordem Lanonandek. Ordem Lanonandek. Eles são geneticistas. Aí precisa ter estômago, tá? Cadê? Geneticistas. E aí eu vou até deixar aqui uma lá no... Ai, caramba. Deixa eu botar aqui. Vou até botar outra informação aqui. E vou esperar cair no chat para depois eu ler. Ó, já chegou aí no chat.
Olha que interessante, nós temos um Lananandek que é o Lúcifer. Já pensou você fazendo uma oração para São Lúcifer? Ah, porque a Igreja Católica também tem esse santo. Pesquisa na internet, tem um santo chamado São Lúcifer, você vai ficar doido. Só que eles não divulgam isso, porque tem que desmentir o que eles falaram de Lúcifer, né? Mas enfim, Lúcifer é um Lananandek responsável, né, por alguns projetos, inclusive esse que a gente está vivendo, essa matriz biológica aqui, tá bom? Ele é meio que organiza muitas coisas nesse setor que a gente está aqui de Nebadon. Teta, Nebadon, Naoshi, né? E aí o que é interessante, Lúcifer não é uma pessoa, é uma patente. É um cargo. E aí contaram um monte de mentira pra gente, né? Aí eu até brinco, né, com as pessoas quando eu conto a história de Lúcifer lá no módulo 1, se eu não me engano. E ele fala, imagina você fazendo uma oração para São Lúcifer depois dessa lavagem cerebral que fizeram com a gente aqui, né? É meio complexo. Mas enfim, gente, a ideia nossa é trazer um pouquinho dessas reflexões mesmo, tá? Será que existe mesmo mundo espiritual? Será que não é só uma frequência mais sutil, né, que eu não consegui acessar ainda? E por estar nessa frequência tão densa, onde tudo é muito baixo, tudo é muito raso, eu fico me perdendo e fico querendo buscar essa conexão e talvez eu só não saiba o caminho, eu só não sei por onde seguir. E hoje, de repente, depois dessa proposta de reflexão aqui, né, de repente a gente faz aí um novo despertar, uma nova descoberta, e é a nossa intenção aqui, tá joia? Bom, o que eu queria deixar de recado era isso, só pra gente fazer essa provocação e reflexão mesmo, né, sobre o que é espiritual. Os mestres, né, gente? Nós temos, por exemplo, lá no Candomblé, na Umbanda, muitos Exus, muitas pombagiras, muitos caboclos, por exemplo, caboclas também, que nunca encarnaram na Terra. Eu, por exemplo, recebo um marabô que nunca encarnou. Em contrapartida, eu trabalho com Rosa Caveira, tá? Que a frequência que eu comecei a receber, hoje já não está mais aqui, ascensionou. De tanto estudar, de tanto trabalhar. Aí quando ela precisa descer para falar, para atender as pessoas, ela assume uma outra frequência aqui, entendeu? Então não tem nada de espiritual, entendeu? É tudo tecnologia. Estuda, avança e segue o seu barco aí, tá bom? Que nesse finalzinho aí de quaresma, que nessa proposta desse jogo que a gente tem aí, a gente consiga entender um pouco disso, que é uma parte muito importante. E depois, se você quiser também, faça uma reflexão, tá? Faça uma reflexão, por exemplo, sobre a economia. Junta a dita espiritualidade e a economia. E esteja aberto para fazer uma reflexão com uma análise crítica. Você vai encontrar, por exemplo, propostas, para quem gosta de ler a Bíblia, lá o livro, vai encontrar propostas lá que Jesus, por exemplo, jamais ia numa sinagoga, numa igreja, num templo para orar. Ele ia para a montanha sozinho. E quando ele levava alguém com ele, dava problema ainda. E os registros que a gente tem da sinagoga, lá da igreja, ele estava lá para brigar com os sacerdotes para tirar esse peso que eles estavam colocando nas pessoas, entende? Então faz também sentido para mim fazer essa reflexão. Um dos maiores e melhores negócios que a gente tem é o negócio espiritual. Porque eu trabalho com o quê? Com a crença das pessoas, que já vem sendo alimentada há milhares de anos. Aqui no Ocidente, nós temos aí tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, que são países enormes, que têm praticamente a mesma idade. Nós somos colonizados pelos europeus, que trouxeram as suas bagagens para cá. Eu sempre gosto de refletir porque os europeus, eles que vieram para cá, eles não vieram passear, eles saíram fugidos de lá. São os bandidos que vieram para cá. E dentro dessa linha de bandidos tinha uma denominada jesuíta, que é uma religião, que é uma fraternidade, que fazem trabalhos maravilhosos, mas lá na base tem isso aí. Entendeu? Ninguém é pobre, gente. Não tem pobre nesse jogo. Tá, mas eu tenho espiritualidade e tenho dinheiro. E aqui nesse planeta a gente precisa de dinheiro, e a espiritualidade é um bom negócio. Quantas vezes já falaram pra mim, cara, você não montou uma igreja? Eu falei, vocês estão doidos? Não posso, porque depois, quando eu sair daqui, eu vou ter que pagar por isso. É um compromisso meu, uma responsabilidade minha. Então, façam também essa reflexão do dinheiro, tá? Economia e espiritualidade. Eu trouxe aqui espiritualidade e harmonização quântica, você pode expandir essa reflexão aí.
Quanto mais a gente tem clareza nesse processo, mais livres nós estamos, mais equilíbrio para a nossa vida, mais equilíbrio para as pessoas que estão mais próximas. A gente começa a mudar a nossa estrutura, a gente vai acabar mudando também de quem está mais pertinho ali, que tem ressonância, sabe? Isso é muito legal. E você para de querer exigir que os outros façam aquilo que é importante para você. Você vai fazer a sua, e se alguém quiser caminhar, né, próximo a você, as pessoas vão ser atraídas pela frequência, por aquilo que você está emanando, não por aquilo que você fica aí falando que nem papagaio. Então isso não precisa, tá bom? Agora que eu me atentei que nós já estamos no nosso horário aqui, eu quero deixar o convite para vocês. Amanhã a gente tem a nossa meditação. Peço desculpas de ter ficado ausente esses dias, né? Eu já contei, não sei se foi em uma outra live, que eu acabei mordendo minha boca lá atrás e aquilo virou uma ferida, eu não conseguia falar. Então, por isso que eu não fiz na semana retrasada. Na semana passada eu não fiz porque eu estava em São Paulo e não consegui mesmo cruzar os mundos. Mas hoje estamos aqui para bater esse papo. Lembro que essa reflexão ela vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar também no YouTube, lá no Spotify eu coloco também só o áudio para quem quiser ouvir depois novamente. E deixe então o convite para amanhã. Amanhã nós temos meditação. A meditação de amanhã é em espanhol, que é esse canal, né, que eu estou alimentando, e já também preparando as estruturas, né, os portais para o trabalho que vai acontecer em setembro, presencial lá no Chile. Então isso é importante também deixar aqui, aqueles que sentirem ressonância vão acompanhando. Mas aí então amanhã a meditação é em espanhol, não precisa participar se você não gosta de ficar ouvindo espanhol, porque o meu espanhol é um portunhol ainda, né, estou estudando. Então se você se sentir confortável, bora lá com a gente, senão não tem problema. Mas a energia é muito boa que vem, porque é uma galera que está ancorando as estruturas, né, do trabalho. Então vem muita coisa legal, eu tenho uma percepção bem bacana disso e deixo o convite para vocês também, tá bom? Para hoje, para sua vida, para sua experiência de hoje, leve tudo com mais leveza, tá? Leve tudo com mais leveza. Delegar para o outro a sua felicidade talvez não seja o melhor negócio, talvez não seja a melhor escolha, e o conceito de felicidade ele também tem sido banalizado, porque a gente vem trazendo quase que o modelo de perfeição junto com felicidade. Não tem nada a ver com isso. Felicidade é você estar dentro do contexto que você vivencia e poder aproveitar tudo que você conquistou, que você tem. Entende? Então a gente vai potencializando isso dentro da realidade de cada um. Que o seu dia seja assim, que a sua vida seja assim, que as pessoas que cruzarem os olhares, né, com o de vocês possam perceber que vocês são pessoas diferentes, que vocês são pessoas que estão buscando cada vez mais contribuir com uma evolução, né, de uma forma bem planetária, não só individual, para que a gente possa ter aí sim, sair daquele papel de querer um mundo diferente e botar a mão na massa. Olha, eu estou construindo um mundo diferente. É assim que eu penso, é assim que eu gosto de pensar, é assim que eu gosto de atuar. Esse é o trabalho de harmonização quântica, equilibrar você aqui no plano físico com um pouquinho mais de atenção, e aí depois você vai para o plano astral, você vai para o mundo cósmico, entender o que acontece lá, a proposta de acolhimento que nós temos. E sempre digo, as pessoas que vão se aproximando, quando vocês desencarnarem, se vocês estiverem aqui de verdade, quando vocês morrerem, vocês vão ser acolhidos de uma outra forma, de um outro lado. Eu me sinto muito orgulhoso mesmo, sim, e grato por poder ter um trabalho que basicamente e de uma forma geral é para despertar os comandantes que se perderam aqui, tá bom? Então agradeço a vocês, sejam paz, sejam luz, sejam harmonia. A Durish Ramadash, que é esse Merkaba, né, maravilhoso que a gente tem de alinhamento e conexão, que toda essa energia, né, esteja permeando por pertinho de você, tá bom? Deixa eu botar aqui a Sara. Eu ouço em várias línguas. Sara, aí não dá, você vai acabar comigo, né? Vai me humilhar aqui. Bom dia, amor, bom dia. Então, eu não sei se é o Marcelo ou se é a Marina que tá aqui. Só você não botou se era ou não era, só botou isso, mas eu não sei quem é. Ótimo trabalho, gente, obrigado, viu? Mãe, obrigado. Isabel, obrigado. Quem mais que tá aqui ainda que passou? Perdão se eu falei alguma coisa que gerou desconforto para vocês, tá, gente? Bom dia, Lu, novamente. Pessoal, fiquem bem, filho, bom dia. Já é hora de ir para a escola aí. Mãe, obrigado. Jaqueline, obrigado. E vamos construindo a nossa jornada, tá bom, gente? Paz, luz e harmonia para vocês. Que a nossa vida seja aí uma vida um pouco mais prazerosa do que penosa, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Amanhã, então, às 20 horas, no YouTube, eu vou deixar o link na bio aqui, tem a meditação nossa. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.